Olá você, começa agora o Pauta Especial aqui pela sua TV Educativa Canal 3. Hoje nós vamos conversar sobre aquela que já é chamada como a nova Emater, a criação do governo do estado. E para falar sobre o assunto está conosco aqui Bernon Cavalcante, ele é da Secretaria de Estado da Agricultura, é o Superintendente de Desenvolvimento Agropecuário. E Bernon, muito obrigado por participar aqui do nosso programa. Eu que agradeço, Elias, estar aqui mais uma vez na Educativa. Bom, Instituto de Inovação para o Desenvolvimento Rural Sustentável. Traduzindo, Nova Emater. É assim que a população chama. Isso. E o nome foi inclusive uma questão que o governador quis resgatar, porque ainda hoje, Elias, tem pessoas que vão à Secretaria da Agricultura do Estado e dizem que vão à Emater. Então é um nome forte que ficou, ou seja, deixou no produtor raízes, e eu acho que o governador foi muito feliz quando ele quis, mesmo que seja uma outra denominação social, mas que continuasse com o nome Emater, o nome de fantasia como sendo Emater. Tem um diferencial entre a Emater que já existiu e essa nova Emater que está sendo criada? Olha, se a gente for analisar pela questão do espaço temporal, o que é que aconteceu nesses 12 anos? No que diz respeito à agricultura familiar, o Brasil teve uma evolução incrível, muito grande, principalmente depois de 2003, 2004 para cá, quando o Ministério do Desenvolvimento Agrário ele trouxe para si o papel que era exercido nos anos, até o início dos anos 90, pela Embrater, que era a empresa brasileira de assistência técnica e extensão rural, que coordenava a nível nacional todas as políticas das Emateres e também eles repassavam recursos para isso. Não era só coordenar, mas também fomentava em vários aspectos as Emateres da época. E é claro que a extensão da Embrater no início dos anos 90, e só agora, 2003, 2004, é que o MDA criou um departamento de assistência técnica e extensão rural. Então isso por si só já deu uma conotação, não só política, mas um direcionamento um pouco diferente daquele que era da Embrater com as Emateres. E consequentemente esse direcionamento foi muito mais para a exclusividade, ou praticamente a exclusividade das Emateres, no que diz respeito à agricultura familiar. E é claro que se a gente comparar 99 e 2000, quando foi extinta a Emater Alagoas, que era o nome que a gente tinha, Emater Alagoas, para os dias de hoje, então não só a forma de comunicar, a comunicação no Brasil como um todo evoluiu bastante, mas também tudo que diz respeito à pesquisa, tudo que diz respeito à produção brasileira, a participação no mercado, o mercado observando que a agricultura familiar também participa da produção brasileira. Então, todo esse processo, Elias, eu não vou dizer que é bastante diferente, mas é significativamente diferente do que era no final dos anos 99 e 2000, quando a nossa Emater Alagoas foi extinta. E qual é o reflexo que a gente tem desse ato aí, de mais de uma década, na verdade, de ausência da Emater? Olha, a gente poderia se delongar bastante aqui tentando defender teses do que aconteceu. Mas a primeira tese que eu defendo é que é uma instituição que nunca deveria ter se acabado. Se na época havia dificuldades, várias Emateres do Brasil passaram por dificuldades e nem por isso os governos resolveram extingui-las. Teve uma época que eu fui à Emater Paraíba, a situação lá era deplorável. Havia tudo que problemas relacionados à Emater Rio Grande do Norte, é a mesma coisa. E muda-se a administração, muda-se a forma e o enfoque, a visão de como vê a estrutura. E hoje, até o ano passado, por exemplo, a gente tinha a Emater Rio Grande do Norte como uma das melhores Emateres do Brasil. Hoje nós temos a Paraíba reconhecida como se faz um bom serviço no seu estado. Então, aqui eu acho que a primeira tese que eu levanto é essa. Nunca devia ter sido extinto. O que devia era ter discutido quais os problemas que eram levantados e ver quais as soluções. Era problema trabalhista? Como é que se resolve o problema trabalhista? É através do Ministério do Trabalho, através de conciliação, ou o que for. Existem várias formas, porque se fosse uma questão só trabalhista, há quantos anos o Estado de Alagoas e os outros estados do Brasil têm problemas trabalhistas e o Estado nunca se acabou? O Estado nunca se acabou. Então, essa é uma questão, a primeira tese que eu levanto. A segunda, de N e outras teses, é o seguinte:
Se nós observarmos os indicadores sociais ligados ao campo e os indicadores de produção, produtividade, que pode até ser uma coincidência, por isso é que eu levanto como sendo tese, do final dos anos 90, quer dizer, dos anos 2000 para cá, a gente vê que na sua grande maioria nós tivemos no sentido de declinar produção, produtividade para essas pessoas. Ou seja, já fomos destaques no arroz, no feijão. Exatamente. E não somos mais. E não somos mais. Já tivemos produções de milho bastante significativa, quer dizer, nós tivemos o IBGE, isso não é uma tese minha, o IBGE mostra nas suas estatísticas esses números aí. A questão do leite, a questão do arroz, que você bem colocou e tudo mais. Então, aparentemente, pode ser uma coincidência, mas é uma coincidência danada, que demorou bastante tempo. Então, e a outra questão é que, cada vez mais, o mundo é menor e essa questão de sustentabilidade, que não é uma coisa tão fácil de você chegar e passar para um agricultor familiar, um conceito de sustentabilidade. E são conceitos que vêm acontecendo mais dos anos 2000 para cá e que se perdeu um pouco de passar essa informação até esse ator agrícola que pode ser beneficiado e que pode contribuir na sociedade de uma forma completa. Então essa também, outra tese que eu levanto, Elias, em que a gente poderia aqui se desenvolver muito mais. Ela passa a ser uma autarquia? Vai atuar de uma forma diferente do que era a Emater passada administrativamente? Mas deixa eu só complementar a questão. Me permita, por favor. Não, claro, claro. E uma outra questão que, inclusive, tem várias pessoas, que eu não vou dizer que para mim isso seja totalmente verdadeiro, mas tem algumas pessoas que participam desse meio e que dizem que a inadimplência do setor rural aqui no estado de Alagoas também está ligado, vamos dizer, a uma falta de assistência técnica acompanhada de mais para e passo, mais de perto. Ou seja, investimentos que foram realizados, que contava com a permanência da assistência. Exatamente. E essa assistência desapareceu. Quanto à questão, Elias, da autarquia, veja bem... Ela passa a ser uma autarquia. Passa a ser uma autarquia. O governo do estado, e não foi o atual governo, não foi o governador Teotônio Vilela, já em governos passados, decidiram que as empresas seletistas deveriam ser extintas. E daí então, inclusive, foi criada a CARP, que a gente sabe que a CARP nada mais é do que a administração dos recursos humanos, e que inclusive tem profissionais de excelente qualidade na CARP. E eu digo isso porque eu conheço vários... os colegas da Emater, os colegas da EPEAL, os colegas da EPEAL também, entendeu? Então, na CARP, no que diz respeito à Emater e à EPEAL, eu tenho certeza absoluta e sempre defendi que nós temos excelentes profissionais. Não vou citar nas outras empresas que foram extintas porque eu não os conheço, então não posso fazer juízo de valores, o que for. Mas veja bem, foi criado a partir do momento, isso é o que eu contemporizei e o que eu sei. A partir do momento que foi criada a CARP, o governo do estado resolveu então não mais criar empresas, e sim passar a estabelecer que todas as instituições passem a ter um regime preferencialmente autárquico. Então isso é uma política de governo, tem pessoas, inclusive colegas, como eu sou da extinta Emater, tem colegas da extinta Emater que juram que o processo não tem a agilidade devida ou o que for, e que deveria ser empresa seletista. Mas eu acredito que o Estado toma posições e algumas posições não podem até não ficar a depender de ser hoje um governo e volta a ser seletista e amanhã ter outro que pense ser autárquico. Eu acho que, à medida que o governo resolveu que não deve mais criar empresas seletistas, então as outras instituições que venham a seguir devem continuar com esse regime trilhar esse mesmo de opção. O quadro de PSL, então, a gente pode entender assim, vem da CARP? Elias, eu acho uma necessidade. A gente já ouviu pessoas, na época que foi criada, por exemplo, a ADEAL, eu sempre debatia nessa tecla que a gente teria que levar pessoas experientes e, é claro, que renovar através de concurso. Até porque os concursos para a área agropecuária, pelo que eu me lembro, o último que aconteceu foi em 88, 89,
para a Emater. Então a gente deve fazer um mix aí entre pessoas que já estão na CARP, já estão no governo, e pessoas que vêm para revigorar o quadro, rejuvenescer o quadro. O que a gente imagina que vai acontecer, isso são os acenos de governo, os acenos da Secretaria da Agricultura, do próprio secretário Jorge Dantas, que está conduzindo esse processo, é que nós vamos ter pessoas cedidas da Secretaria da Agricultura, ou seja, da própria Secretaria, pessoas que estão cedidas à Secretaria da Agricultura e que, na sua grande maioria, são oriundas da antiga Emater e da antiga EPEAL, e também bolsistas. Isso eu acredito que para o primeiro momento. Agora que, inclusive, há uma necessidade de já fazer com que, e existe acenos também, que seja a médio prazo, concurso público, para que, Elias, essas pessoas que inclusive já estão na sua maturidade em termos profissionais, elas repassem para os novos conhecimento. E você sabe bem que conhecimento é uma das coisas que eu acredito que conhecimento sedimentado, ele não acontece, o repasse não acontece do dia para a noite. Isso existe uma necessidade de anos para que você entenda a filosofia, você entenda o modo de proceder, para a partir daí você dizer, não, agora eu vou colocar sangue novo, vou colocar outros profissionais. E isso eu acho que não é um ponto de vista meu que serve para qualquer profissão, seja para aqui, como nós estamos aqui no meio jornalístico, seja para meios da medicina, seja para uma área jurídica. Qualquer outra atividade, eu acho que qualquer outra atividade deve ter esse mix de pessoas que são muito experientes e pessoas que são um pouco mais jovens para que a gente tenha continuidade disso. É claro que no próximo bloco nós vamos falar um pouco sobre quando que efetivamente a Emater vai iniciar as suas atividades e qual o papel que ela deve desempenhar junto à produção rural aqui no estado de Alagoas. O Pauta Especial volta em instantes.